Hoje quero compartilhar com vocês um dos benefícios da educação familiar, a conquista da independência intelectual. Uma das coisas mais difíceis para a mãe educadora, no meu caso foi uma delas, é compreender que os nossos filhos estão prontos para alçar voos de forma cada vez mais independente. Nós, aqui em casa, adotamos a educação domiciliar no segundo semestre de 2013, inicialmente de forma parcial e integral a partir de 2014. E durante toda a fase gramatical, eu acompanhei cada momento da formação intelectual dos meus filhos. Chorei, ri e aprendi com as leituras em voz alta de história e estudos clássicos. Mas hoje meus filhos estão com 11 e 14 anos e já estão adiantados na fase lógica e estudam melhor agora que não estou mais dirigindo cada momento de seus horários de estudos formais. Então, qual a minha participação hoje na educação formal de meus filhos? Primeiro, a seleção de livros para os seus estudos e a coordenação de metas semanais. Todas as segundas-feiras nos sentamos no início da manhã para conversar e repassar as metas da semana. Então, eles mesmos decidem qual disciplina priorizar, estudar primeiro, e como distribuir os estudos, as metas durante a semana. Na sexta-feira, novamente nos sentamos para as correções e comentários sobre o que aprenderam. E esta independência intelectual, conquistada pelos meus 2 adolescentes, tem me permitido reservar um tempo cada vez mais precioso e produtivo para os meus estudos como mãe educadora. Assim também para com o meu trabalho intelectual e profissional. Atualmente mantenho o programa de Educação Clássica Católica para a formação de mães educadoras, que está em sua fase gramatical. Agora já estou planejando a próxima etapa do programa, que será destinado à fase lógica. Todo o conteúdo estudado nesse programa é voltado para a formação intelectual da mãe educadora. Neste programa da fase gramatical, a mãe aprenderá a teoria e a prática dos princípios clássicos na educação familiar. E também aprenderá a estudar obras de literatura clássica em profundidade. Treinará diversas habilidades e exercícios práticos que poderão ser aplicados à educação de seus próprios filhos. Nos últimos anos, tenho estudado sobre a história da educação e, neste momento, estou lendo a obra História da Educação no Renascimento, do autor Rui Afonso da Costa Nunes. Logo no primeiro capítulo, o autor apresenta as mudanças na educação por consequência da peste negra. E, de forma muito similar, também vivemos em tempos conturbados devido à pandemia. E como diz meu esposo Alexei, a pandemia é o momento em que pagamos por 50 anos de educação paulo-freireana. O significado dessa frase torna-se mais claro a cada dia, quanto mais se expande a epidemia de Covid e quanto mais cresce o número de mortes e mais se desvela a burrice, a incompetência e a inépcia e a incapacidade generalizada de resolver problemas. Inteligência, como bem definido por ele, é a capacidade de resolver problemas reais. Em síntese, nós devemos educar nossos filhos para entender e resolver problemas, e não apenas para passar no vestibular. O Brasil, que os aguardará no início de sua vida profissional, será dantesco. Uma competição entre dezenas de milhões de desempregados, intelectualmente aleijados por uma educação criminosamente emburrecedora. E o bombardeio de notícias sobre a pandemia de coronavírus é realmente preocupante. Por isso, muitas famílias brasileiras estão tendo que reorganizar sua rotina para manter a família saudável durante o período de quarentena. E é importante também que tenhamos horários definidos para acordar, fazer as refeições, estudar, organizar a casa e dormir. Sim, quarentena não é período de férias. É uma grande oportunidade para organizar as prioridades em sua vida,
para demonstrar o quanto seus familiares são amados e queridos por você. Uma oportunidade de crescimento espiritual e intelectual. Precisamos compreender que hoje a educação familiar é uma realidade no Brasil. E as famílias que tomam para si a tarefa de educar seus filhos estão formando duas gerações, a dos filhos e a deles própria. E acredito ser esse o melhor presente que podemos oferecer aos nossos filhos e ao futuro do Brasil. Segundo dados da ANED, o número de famílias educadoras no Brasil cresce a uma taxa de 55% ao ano. Estima-se que no final de 2019, éramos já mais de 11 mil famílias educadoras. E até o final de 2020, prevê-se que somaremos mais de 17 mil famílias educadoras no Brasil. Mas, particularmente, eu acredito que por conta da pandemia, esse número será bem maior. E ao analisar os resultados dos estudantes escolarizados brasileiros no Exame Internacional do PISA, torna-se evidente e incontestável que o sistema escolar brasileiro, nas últimas décadas, não cumpriu a sua função prioritária de ensinar. Mas os resultados do teste do PISA não são os únicos a dar esse alerta vermelho e a indicar a falência do nosso sistema escolar. A OCDE também foi enfática em sua análise. Os estudantes escolarizados brasileiros levarão mais de 260 anos para adquirir as habilidades mínimas de leitura e mais 75 anos para adquirir habilidades matemáticas básicas. Nossos filhos não terão 260 anos de vida para esperar que esse sistema volte a funcionar, ou seja, minimamente eficiente. Por isso, é preciso arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor agora. Muitas famílias que hoje têm os filhos estudando à distância por meio virtual têm finalmente observado a qualidade da educação formal que seus filhos têm recebido, ou principalmente a falta dela proporcionada pelas instituições escolares em nosso país. A máscara caiu. Por isso, dezenas de famílias semanalmente têm procurado auxílio para completar a formação intelectual de seus filhos. Assumir a educação de nossos filhos não é uma tarefa fácil. Exige compromisso, dedicação e um esforço contínuo na formação intelectual dos pais e educadores. A verdadeira educação deve ser um processo ativo por parte do estudante, independente de sua idade. Então, ao assumirmos o compromisso de educar nossos filhos, estamos praticando um ato verdadeiro de amor, tanto para com eles quanto pelo futuro do Brasil. Tenho acompanhado pessoalmente centenas de famílias educadoras em todo o Brasil, orientando-as tanto no planejamento do currículo quanto na própria formação intelectual dos pais educadores. E todos os dias vejo relatos maravilhosos, famílias unindo forças, compartilhando conhecimento, convivendo e trocando experiências, mães educadoras buscando enriquecer sua formação intelectual com boas obras literárias, estudando métodos de educação, participando de cursos para aprimorar habilidades. E o que eu pude observar em todos os casos que acompanhei é que são famílias que, por um ato de amor, tomaram para si a responsabilidade de educar seus filhos. E eu tenho muito orgulho de participar ativamente desse autêntico movimento social. Por isso, peço a Deus que abençoe as famílias educadoras brasileiras. E caso você também tenha interesse em tomar para si a tarefa de educar seus filhos, entre em contato por e-mail que eu ficarei muito feliz em auxiliá-los nesta jornada.